Se consertar este motor, eu me caso com você. A risada do CEO cortou a oficina como lâmina. Rafael ergueu o rosto, as mãos sujas de graxa, a camisa velha grudada no corpo pelo calor do compressor. A chuva batia no telhado de zinco num ritmo nervoso, e cada goteira que caía dentro de um balde fazia um ploc irritado, pontuando a humilhação. O carro diante dele era um Mercedes preto, capô aberto como uma boca orgulhosa ferida. Ao lado, 3 homens de terno e um segurança de olhar frio. No centro, Eduardo Monteiro. Alto, relógio caro, sorriso torto de quem se diverte rebaixando os outros. Repete, por favor, disse Rafael, segurando a chave de fenda como quem segura a própria honra. Eduardo se virou para o pequeno público da oficina. 2 aprendizes, uma senhora esperando o conserto da Kombi, um vendedor de peças com uma caixa de velas de ignição nos braços. Eu disse se esse... Olhou para a placa com letras tortas. Oficina Rafa Motores. Artesão de sucata, aqui fizeram o que 9 autorizadas não conseguiram. Eu caso com ele. Gargalhou. Mas traga flores, viu? Os engravatados riram alto. Um deles sussurrou algo e todos olharam para o teto, para o chão, para qualquer lugar que não fosse o rosto de Rafael, como se a vergonha fosse contagiosa. O segurança não riu. Só roçou o paletó, revelando um coldre vazio, insinuando força. Rafael respirou fundo. Cheiro de óleo queimado, ferrugem molhada, café velho. O som distante de uma moto acelerando na avenida. Dentro do peito, um soco de raiva e outro de calma. Ele tocou o motor com a ponta dos dedos. Uma escuta silenciosa de quem ouve falhas pelo calor, pelo cheiro, pelos tremores mínimos. Traz o manual? Perguntou ele sem olhar para Eduardo. Manual é para quem não sabe pensar, respondeu um dos engenheiros. Um homem de barba fina e metálica arrogância na voz. Esse motor foi feito para não quebrar. Então é pior do que pensei, disse Rafael, secando as mãos num pano desbotado. A senhora da Kombi pigarreou. Moço, não liga para eles não. O senhor já consertou coisa pior. Dona Odete, senta ali, toma um café, disse Rafael quase num sussurro. Hoje vai demorar. Eduardo deu 2 passos invadindo o espaço de Rafael, o perfume amadeirado empurrando o cheiro da oficina. Aqui está o combinado, 24 horas. Se esse carro não sair rodando daqui como se fosse novo, eu faço questão de mandar a prefeitura checar cada licença, cada parafuso dessa cabana. Pousou um cartão na bancada. Um contato direto, um telefone que parecia número de cofre. E se por milagre funcionar, eu te levo para jantar. Você e suas mãos de escultor de lata. Rafael observou o cartão por um segundo. Depois o empurrou de volta com a chave de fenda. Eu não janto com quem despreza trabalho. Eu só trabalho. O resto é silêncio. Um dos aprendizes, Davi, 17 anos, boné virado, se aproximou. Quer que eu feche o portão, Rafa? Deixa aberto, respondeu Rafael, levantando o capô por completo. Quem humilha em público, aprende em público. Silêncio tenso. A chuva reforçou, como se a cidade inteira quisesse ouvir. Rafael começou pelo que ninguém queria admitir. O básico. Bateria testada, alternador inspecionado, fusíveis, chicote elétrico. O scanner simples da oficina, antigo, cuspiu códigos confusos. Não era uma falha comum. Ele ligou o contato. O motor tossiu, tremeu, morreu. Uma vez, 2. Na terceira, um estalo sutil que só um ouvido treinado notaria. Escutou isso? Ele disse a Davi. Pareceu um clique por trás lá no fundo da parede de fogo. Eduardo bufou. Já tentaram tudo isso. O problema está além da sua chave Phillips, amigo. Tudo que tentaram foi errado, disse Rafael, sem erguer a voz. Quando você começa com arrogância, termina com diagnóstico cego. O engenheiro de barba fina se adiantou. Existe um módulo de gerenciamento que só a fábrica acessa. E quem colocou ele aqui colocou errado, respondeu Rafael. Ou quis que desse errado. Os olhos de Eduardo estreitaram por 1 milímetro. Pequeno, mas visível. O segurança percebeu. Reposicionou-se, agora ao lado do chefe.
Rafael colocou as mãos na lata fria e sentiu as vibrações residuais, como quem lê braille. Havia um ritmo falso escondido na arquitetura perfeita daquele motor. Ele retirou a capa plástica, mediu a tensão em 3 pontos e franziu a testa. Davi, pega a lanterna. Luz direta aqui. O facho cortou a poeira no ar. Fios impecáveis, abraçadeiras novinhas, tudo técnico demais, arrumado demais, como uma cama feita por quem não dorme ali. Rafael cravou a ponta da chave em uma abraçadeira transparente. Isso aqui é novo. Revisão premium, cantarolou o engenheiro. Manutenção preventiva. Ou maquiagem, disse Rafael. Quem mexeu nisso estava com pressa de esconder outra coisa. Eduardo checou o relógio com exagero. Me diga, poeta da graxa, você conserta ou faz discurso? Rafael fechou os olhos por um instante. Lembrou de outra oficina, de outra vida. Lembrou da ligação que custou seu emprego. Você está cutucando coisa grande. Lembrou da porta da sala de reuniões fechando. Lembrou da assinatura no papel de demissão. O nome Eduardo Monteiro, diretor na época. O mesmo sorriso. Abriu os olhos. Eu conserto, mas não corro. Quem corre é quem tem medo. A senhora da Kombi sorriu de canto. O vendedor de peças, que fingia mexer no celular, gravava discretamente. Rafael foi ao carrinho de ferramentas e tirou uma maleta pequena de metal com cantos amassados. Herança do pai, também mecânico. Dentro, uma sonda de teste manual, velha, com o plástico amarelado. Não era bonita, mas dizia a verdade. Ele conectou num ponto específico do chicote. Desviou um fio por fora, isolou com fita vulcanizante e voltou a girar a chave. O motor tentou prender o ar. Falhou mais uma vez. Ainda não, murmurou. Quanto tempo você precisa? Provou Eduardo impaciente. O suficiente para coisa certa, respondeu. E coisa certa nunca vem com um tempo estimado de humilhação. Davi o seguiu quando ele se debruçou mais fundo. O que você procura? Um erro na sequência que todo mundo repete sem pensar. Ele apontou. Vê esse conector? Parece original, mas o clipe é paralelo. Passou despercebido porque é caro, bem feito. Só que o encaixe atrasa 1 milissegundo o sinal. 1 milissegundo, Davi. É como piscar no meio de uma ópera. Ninguém nota que piscou, mas a música desafina. Quem faria isso? Sussurrou Davi. Rafael não respondeu. Afrouxou o conector, reposicionou-o, ajustou o travamento com uma pressão que só quem conhece o estalo perfeito saberia aplicar. Depois limpou uma fina camada de graxa em torno do aterramento. Fez o teste de continuidade. A sonda acendeu e apagou num compasso limpo. Tenta agora? Perguntou Davi, os olhos brilhando. Calma. Rafael respirou. Motor é gente orgulhosa. Primeiro, respeito. Depois, chave. Eduardo revirou os olhos. É essa a parte mística do espetáculo? É a parte onde você aprende que o impossível tem etapas. Falou Rafael seco. Ele girou a chave. O motor deu um arranque longo, uma baforada de ar pesado e parou no limiar entre vida e silêncio. Um fio, um sopro, um quase. Rafael não sorriu nem se frustrou. Pegou um espelho pequeno, enfiou por trás do corpo de borboleta, olhou a imagem invertida e encontrou a peça que faltava. Uma vedação milimétrica, deslocada. A mesma mão que lida com porcas emperradas agora moveu borracha com delicadeza de cirurgião. Agora! A chave girou. O motor acordou grave, vibrante, redondo. Um ronco baixo, sem tosses. A oficina inteira prendeu a respiração. O ponteiro de RPM estabilizou como um coração que acha o compasso. A chuva no telhado pareceu diminuir. Eduardo ficou imóvel por um segundo a mais do que gostaria. Depois, bateu palmas uma vez, lenta, zombeteira. Parabéns, você fez um carro de milhões. Ligar. Quer medalha ou aliança? Rafael desligou o motor. A vibração cessou, deixando no ar uma coragem nova. Ele caminhou até Eduardo, parou a uma distância de respeito e disse claro, audível para todos.
Eu não faço piada com casamento e não faço barganha com dignidade. Você veio aqui para me envergonhar. Eu vou te ensinar outra coisa. Quando a verdade liga, até a arrogância escuta. O segurança deu um passo. Eduardo ergueu a mão mandando-o parar. O sorriso tinha rachado. 24 horas. Ele apontou para o relógio. Acabaram de começar. Já começaram faz tempo, respondeu Rafael, voltando ao motor. Quando alguém ri de quem trabalha, o cronômetro da queda dispara. A senhora da Kombi bateu palmas discretas. Davi sorriu. O vendedor de peças parou de gravar. Agora só olhava, tomado por um respeito que não se confessa. Rafael reabriu o capô. Havia muito mais para ver. E, no fundo, um pressentimento. Aquilo não era só um defeito. Era um recado escondido na máquina. E ele estava pronto para ler. A chuva cessou, mas o cheiro de terra molhada ainda se misturava ao de óleo queimado. A oficina amanheceu com o som distante de buzinas e o zunido de mosquitos. Rafael não dormira. O motor do Mercedes estava aberto em pedaços sobre a bancada. Uma dissecação silenciosa. Cada peça desmontada contava uma história, e a dele também estava ali, espalhada entre graxa, parafusos e cicatrizes. Enquanto ajustava o torque de um parafuso, ele se lembrava de quando vestia jaleco branco, não macacão. Engenheiro júnior da Monteiro Motors, jovem, idealista, cheio de ideias sobre motores sustentáveis e menos poluentes. Foi ele quem descobriu o esquema. Peças remanufaturadas sendo vendidas como novas, com aprovação de laudos falsos. Tentou denunciar internamente e descobriu rápido o preço da integridade. Naquela época, Eduardo Monteiro ainda não era CEO, mas já mandava. Foi ele quem o chamou na sala de vidro, a mesma onde agora comandava reuniões com políticos e investidores. Rafael, aprenda uma coisa. Não existe certo ou errado. Existe o que é conveniente, dissera, com a mesma calma venenosa de sempre. 2 dias depois, o crachá de Rafael foi bloqueado. A empresa alegou violação de conduta. A denúncia sumiu. E o nome dele foi apagado do sistema. A lembrança ainda doía como ferrugem sob a pele, mas a oficina era sua forma de continuar respirando. Ali, ele consertava não só motores, mas também a própria dignidade. Rafa, quer café? Perguntou Davi, o aprendiz, interrompendo o mergulho nas memórias. Café não, só água. Ele enxugou o rosto. Café me faz lembrar de reunião. Daquelas de terno e crachá? Rafael assentiu, com um meio sorriso cansado. E de gente que fala de ética com o copo da empresa na mão. Davi riu, mas logo ficou sério. Você acha que ele vai voltar? O homem do Mercedes? Vai. Gente arrogante sempre volta para ver se o outro fracassou. E se ele mandar fechar a oficina? Rafael girou o parafuso até o estalo certo. Então eu abro outra. O que eles não entendem é que a ferramenta é a mesma, só muda o teto. Um trovão distante ecoou. O relógio da parede marcava 8h30. No rádio, uma voz anunciava trânsito intenso na avenida principal. Rafael nem ouvia. Estava concentrado. Encontrou marcas de arranhões na válvula de escape, traços de uma chave diferente da usada em fábrica. Alguém havia mexido ali de propósito. Alguém queria que aquele motor morresse. Pegou o celular, tirou uma foto e salvou no bloco de notas. Depois escreveu: padrão de sabotagem idêntico ao modelo 2017, Monteiro Motors. Era um registro quase automático, instintivo, como se ainda fosse o engenheiro de antes. Dona Odete apareceu na porta com uma marmita. Trouxe almoço. Obrigado, mas ainda não é hora. É sim. Homem com raiva e estômago vazio só estraga rosca. Ela pousou a marmita na mesa. Rafael sorriu de leve. Eu não tô com raiva, Dona Odete. Tá sim. Só disfarça bem. Ele respirou fundo, sem negar. Do outro lado da rua, um caminhão descarregava pneus velhos. O barulho abafava a cabeça. Rafael pensava em como tudo poderia ter sido diferente. Podia estar em um laboratório, projetando motores elétricos. Mas estava ali, lutando contra o barulho, a poeira e o esquecimento. Rafa, disse Davi de repente,
Por que você não tenta processar aquele cara? Justiça que precisa de advogado rico não é justiça. Então vai deixar barato? Rafael olhou o motor. Nada que é barato dura, Davi. Eu prefiro caro, mas certo. Ele voltou a trabalhar. O sol começava a entrar pelos buracos do telhado, riscando o chão de luz. A poeira flutuava no ar como lembrança suspensa. Rafael trocou o óleo, testou o fluxo, revisou o sistema de ignição. Tudo parecia em ordem, mas o motor não mentia. Havia algo escondido. Algo que só alguém que entende alma de máquina sentiria. Pegou um pedaço de papel e rabiscou um esquema. 3 setas, uma linha, um círculo, 2 fios trocados. Um detalhe mínimo, quase invisível, mas suficiente para destruir tudo. Era o mesmo tipo de falha que ele encontrara anos atrás, no projeto que denunciou. A coincidência era grande demais. Não é defeito, murmurou. É assinatura. Davi franziu a testa. O quê? Alguém quer que esse motor quebre, mas não rápido. Quer que pare no meio da estrada com testemunhas. Tipo, para culpar alguém? Tipo para provar que ninguém é melhor que a fábrica deles. Rafael se levantou, lavou as mãos e olhou pela janela. O Mercedes reluzia no pátio, imponente, arrogante, como se zombasse do bairro simples. E ele soube que aquele carro era só a ponta de algo muito maior. Dona Odete, ao sair, disse baixinho: Deus te dê força, meu filho. Esse povo não brinca de perder. Rafael sorriu, sem fé nem medo. Eu não brinco de desistir. A tarde caiu lenta, dourada. Ele acendeu as luzes fracas da oficina. O ventilador girava com ruído preguiçoso. Pegou o caderno antigo que guardava na gaveta, um diário técnico dos dias de engenheiro. Lá, anotou: o impossível é só o nome que os covardes dão para o que não tentam. Fechou o caderno. O relógio marcava 7 da noite, e o barulho de um carro se aproximando cortou o silêncio. Rafael limpou as mãos no pano. Pelo reflexo do vidro, viu a silhueta de salto alto saindo do carro. Não era Eduardo. Era uma mulher, a noiva. E, sem saber, ela estava prestes a mudar tudo. O Mercedes negro ainda brilhava sob a luz fraca da oficina, refletindo o rosto cansado de Rafael. O som do salto da mulher ecoava no chão de concreto, e a porta se fechou atrás dela com um estalo firme. Boa noite, ela disse, hesitante. Você é o Rafael? Ele levantou os olhos, secando as mãos com um pano encardido. Sou, sim. E você deve ser a dona do carro. Ela assentiu, um pouco surpresa por ele não demonstrar nervosismo. Tinha um porte elegante, roupas caras, mas um olhar diferente do noivo arrogante. Sou, sim. Meu nome é Clara. Ela olhou o carro, o motor aberto em pedaços. Não sabia que o carro estava nesse estado. O problema é mais profundo do que parece, disse Rafael, voltando a ajustar uma peça. E o prazo é curto. Seu noivo me deu 24 horas. Ele fez isso? Perguntou ela incrédula. Mas por quê? Rafael sorriu sem humor. Para provar que um homem simples não pode consertar o que engenheiros de terno não entenderam. Clara o observou em silêncio. O modo como ele mexia nas peças, o foco no olhar, a calma de quem carrega o peso do mundo, mas ainda acredita no trabalho. E você vai tentar? Ela perguntou. Não, respondeu ele seco. Eu vou conseguir. Ela o olhou mais um tempo antes de murmurar. Cuidado, Eduardo não gosta de ser desafiado. Eu também não, disse Rafael, encaixando uma engrenagem com precisão. Clara o deixou sozinho. O som do salto dela sumiu na rua molhada. O silêncio voltou, cortado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. As horas seguintes foram um duelo. Rafael ligava a lanterna na boca enquanto desmontava a parte inferior do motor. A graxa cobria os braços, o suor escorria na testa. Do lado de fora, a tempestade recomeçava. O teto pingava sobre o chão, formando pequenas poças. O relógio marcava 3 da manhã. O corpo pedia descanso, mas a mente não. A lembrança do riso de Eduardo o mantinha desperto. Cada vez que o motor falhava, ele ouvia de novo aquela risada ecoando, zombando da sua oficina, da sua roupa, da sua vida.
24 horas, ele repetia mentalmente como um mantra. Davi, o aprendiz, dormia num canto coberto com um pano velho. Rafael trabalhou sozinho, até que o vento forte fez o portão bater. Um estalo o assustou. Ele olhou e percebeu que a chuva começava a entrar. Pegou um balde, um pano e colocou uma lona sobre o motor. Parecia proteger uma vida. A luz piscou, depois apagou. A energia da rua tinha caído. A oficina mergulhou na escuridão. Rafael respirou fundo e acendeu uma lanterna portátil. A bateria estava fraca, o feixe tremia. Mesmo assim, continuou. Eu não estou consertando um motor, estou consertando minha dignidade. A frase escapou de seus lábios, baixa, mas firme. Ele começou a verificar o sistema de injeção manualmente, fio por fio, como quem costura o próprio destino. O som da chuva era agora seu metrônomo. O ar cheirava a metal e persistência. Enquanto girava uma chave de torque, sua mente o levou de volta ao passado. Lembrou da noite em que fora demitido, da sala fria, do rosto de Eduardo dizendo: "O problema é que você é bom demais para ficar calado." E ele entendeu finalmente que o motor diante dele era a chance de encerrar aquele ciclo. Por volta das 5 da manhã, a energia voltou. O ventilador girou com ruído cansado e as luzes tremeluziram. Davi acordou assustado. Já é dia? Ainda não, respondeu Rafael. Mas o motor tá quase. Ele testou o circuito. Algo fez faísca. O cheiro de queimado o fez pular para trás. Um fio derretido. Droga, murmurou. O tempo estava se esgotando. Eduardo voltaria antes do fim do dia. E qualquer falha seria motivo para humilhação pública. Mas Rafael não desistiu. Cortou o fio queimado, substituiu por outro, refez a solda. O som do estanho derretendo parecia uma promessa. Quando o primeiro raio de sol entrou pela fresta do portão, ele olhou o relógio. Faltavam 8 horas. O motor estava montado, mas ainda mudo. Ele ligou o contato. Nada. Davi mordeu o lábio. A gente tá sem tempo, Rafa. Tempo é luxo de quem nunca perdeu nada. Ele girou a chave de novo. Eu não tenho luxo. Silêncio. Rafael se abaixou. Ouviu o motor com o ouvido colado. Tá aqui, sussurrou. Um ruído baixo, um estalo dentro do cabeçote. Abriu de novo, sem hesitar. Os dedos tremiam, mas os olhos sabiam o que procuravam. Encontrou. Um microfissura no vedante, quase invisível. Substituiu, ajustou e, antes de montar de novo, olhou para o carro com expressão grave. Se você não funcionar agora, não é só o carro que quebra, é o que resta de mim. Girou a chave. O motor tossiu uma vez, depois outra. Um ronco hesitante, depois firme, limpo, redondo. O som encheu a oficina. Davi ergueu os braços. Funcionou! Rafael fechou os olhos e apenas ouviu. O motor vibrava como um coração ressuscitado. Mas ele não sorriu. Sabia que não era o fim. Sabia que Eduardo voltaria. E traria mais do que arrogância. O desafio estava vencido. Mas a guerra estava só começando. O barulho do motor ainda ecoava quando Clara voltou na manhã seguinte. O céu estava limpo, o chão ainda molhado, e a oficina cheirava a vitória misturada com café requentado. Davi varria o chão, cantarolando, enquanto Rafael ajustava os últimos detalhes. Assim que ela entrou, parou na porta, surpresa com a cena. O Mercedes, que até ontem era um símbolo de arrogância quebrada, agora ronronava suave, como se tivesse acabado de sair da fábrica. "Você conseguiu", ela disse, quase num sussurro. Rafael levantou o olhar, cansado, mas com uma serenidade que vinha de dentro. "Consegui." Mas o problema não era técnico, era humano. Ela se aproximou, os saltos batendo devagar no chão de cimento. "O que quer dizer com isso?" Rafael apontou para uma pequena peça sobre a bancada, uma válvula danificada. Alguém sabotou o sistema de ignição. Não foi erro de montagem. Foi intencional. Clara pegou a peça nas mãos, girando-a sob a luz. "Isso é grave." "É, mas quem devia se importar provavelmente vai fingir que não viu."
respondeu ele, limpando as mãos num pano. Clara o olhou, estudando seu rosto por alguns segundos. Havia algo naquele homem. Firmeza sem arrogância, raiva sem ódio, um tipo raro de força. Você não parece um mecânico comum, ela disse. Já trabalhou em alguma empresa grande? Rafael hesitou. Trabalhei sim, mas há muito tempo. Qual? Perguntou ela curiosa. Na Monteiro Motors. Ele a fitou por um instante, medindo a reação. Até denunciarem um esquema de adulteração e me culparem por isso. Clara piscou, surpresa. Monteiro Motors. Mas essa é a empresa do seu noivo, completou Rafael seco. O silêncio caiu como um martelo. Clara recuou um passo, olhando para o carro, para o chão, para ele. Você está dizendo que foi injustiçado por Eduardo? Rafael respirou fundo. Eu tô dizendo que fiz o certo e paguei o preço. Clara deixou a peça na bancada e cruzou os braços. Se o que você diz é verdade, ele precisa ouvir isso. Rafael sorriu de lado, sem ironia. Ele já ouviu, só não se importa. Ela ficou em silêncio, processando. A imagem perfeita de Eduardo que ela conhecia começava a rachar. Ele sempre disse que foi ele quem denunciou os desvios da empresa antiga, murmurou. Rafael soltou uma risada breve. Pois é, às vezes a verdade muda de dono, dependendo de quem conta a história. O vento entrou pela porta, levantando o cheiro de óleo e poeira. Clara andou pela oficina, observando as ferramentas antigas, os pôsteres desbotados de carros clássicos, a simplicidade do lugar. E mesmo depois de tudo, você ainda conserta motores? Eu conserto o que posso, respondeu ele. E não conserto só para ganhar dinheiro. É porque cada motor tem um jeito de falar. Quando ele para, é como se pedisse para alguém ouvir. Eu escuto. Clara o observou, tocada. Era estranho, mas quanto mais ele falava, mais ela sentia uma mistura de respeito e admiração que não sabia explicar. Eduardo nunca fala assim, pensou alto. Para ele tudo é número, meta, lucro. Rafael limpou as mãos sem olhá-la. E o que ele não entende é que o lucro vem quando o trabalho tem alma. Você fala como alguém que perdeu muito. Perdi, sim, mas também aprendi que o que você faz com o que perdeu é o que te define. Por um instante, o silêncio foi leve, quase confortável, até que o som de pneus invadiu a rua. Um carro prata estacionou em frente. Clara olhou pela janela. É ele. Rafael apertou os lábios. Eduardo desceu do carro, acompanhado do mesmo engenheiro da outra noite e do segurança. O relógio de pulso reluzia no sol. Espero que tenha boas notícias, mecânico, disse o CEO, entrando sem bater. Rafael cruzou os braços. O carro está pronto. Eduardo sorriu com sarcasmo. O milagreiro cumpriu o prazo, então. Clara deu um passo à frente. Eduardo, ele consertou o carro. E mais, encontrou sinais de sabotagem. O rosto de Eduardo endureceu. Sabotagem? Isso é ridículo. Rafael apontou para a peça na bancada. Tá aí, corte limpo, alteração de circuito. Eduardo olhou a peça, depois olhou para Clara. E você acredita nele? Num homem que trabalha num lugar como esse? Acredito em fatos, respondeu ela. E ele tem provas. Eduardo riu, mas o riso saiu forçado. Provas? Você quer dizer essa peça suja? Clara, por favor, não se deixe manipular. Esse tipo de gente vive inventando histórias para arrancar dinheiro. Rafael manteve a calma. Eu não quero seu dinheiro. Só quero que entenda o que o orgulho faz com um homem. Ele o deixa cego. Eduardo deu um passo à frente. Tá me chamando de cego, mecânico? Não, respondeu Rafael firme. Tô dizendo que quem não enxerga a verdade, uma hora tropeça nela. Clara interveio. Eduardo, basta. Mas o CEO ignorou. Olha aqui, seu lixo de graxa. Você pode ter feito esse carro andar, mas nunca vai sair do chão onde nasceu. O silêncio ficou pesado. Davi parou de varrer. Dona Odete, que observava da calçada, levou a mão à boca. Rafael olhou fixamente para Eduardo. O problema é que o chão me ensina o que o seu salto alto esquece, onde tudo começa. Eduardo ficou vermelho. 24 horas acabaram.
Agora, quero ver se seu milagre dura mais que sua coragem. Ele virou as costas, abriu a porta do Mercedes e entrou. O motor rugiu. Perfeito, redondo. Mas no rosto de Eduardo, o som parecia ofensa. Clara ficou parada, o olhar dividido entre o homem que achava conhecer e o homem que acabara de descobrir. Antes de ir, olhou para Rafael e disse baixinho: "Isso ainda não acabou." Ele assentiu, olhando o carro se afastar na rua. "Eu sei, coisa suja sempre volta quando chove." E naquele instante, a primeira nuvem escura apareceu de novo no céu. A tempestade ainda não tinha terminado. O relógio da parede marcava 11 da manhã, quando o Mercedes voltou para a oficina. O mesmo carro, o mesmo ronco, mas o clima era outro. Não havia risadas nem piadas, só a tensão pairando no ar como o cheiro de gasolina prestes a pegar fogo. O motor funcionava perfeitamente, e isso, paradoxalmente, parecia irritar Eduardo. Ele desceu do carro com os punhos cerrados e o sorriso travado. Clara veio logo atrás, silenciosa, com o olhar firme e diferente da noite anterior. "Então é isso?" começou o CEO, com a voz carregada de ironia. "O carro anda, e agora você quer um troféu?" Rafael enxugou as mãos, sem se deixar abalar. "Não quero troféu. Quero que você entenda o que fez." Eduardo bufou. "Eu fiz um favor. Trouxe um brinquedo caro para um mecânico brincar." Clara interveio com calma. "Eduardo, ele descobriu uma sabotagem. Essa peça..." Ela mostrou a válvula defeituosa. "Alguém alterou." Eduardo fingiu surpresa. "Que conveniente, não é? O mecânico descobre um erro e, veja só, ganha destaque." Rafael deu um passo à frente. "Eu não quero destaque. Quero justiça." "Justiça?" Eduardo riu alto. "Justiça se compra, meu amigo. É o mundo real." Rafael o encarou. "Não, justiça se constrói. Peça por peça, igual um motor." Por um instante, Clara notou algo nos olhos de Rafael. A mesma firmeza que ela nunca vira em Eduardo. O tipo de olhar que não precisa de riqueza para ter poder. Eduardo percebeu o silêncio entre os dois e o interpretou como ameaça. "Clara, não me diga que está acreditando nesse teatrinho de trabalhador honesto." Ela respondeu sem hesitar. "Estou acreditando em quem fala a verdade sem precisar de microfone." Eduardo engoliu seco e, para disfarçar o incômodo, chamou seu engenheiro. "Lucas, faz uma inspeção rápida. Vamos ver se o milagre desse rapaz resiste a um scanner de verdade." O engenheiro conectou o equipamento no carro e começou os testes. A tela piscava verde. Nenhum erro detectado. Rafael observava de longe, tranquilo. "Incrível", murmurou o engenheiro, coçando a cabeça. Todos os parâmetros estão perfeitos. Torque, compressão, injeção, tudo recalibrado." Eduardo forçou um sorriso. Então ele teve sorte. Rafael se aproximou e com voz firme corrigiu. "Sorte é o nome que os arrogantes dão para o esforço que não entendem." O engenheiro olhou para ele com respeito. "Posso perguntar o que exatamente você fez?" Rafael explicou calmamente, apontando as áreas que havia ajustado, os erros que corrigiu, as falhas escondidas que encontrou. O homem balançava a cabeça em admiração. "Isso aqui é genial. Quem fez a montagem anterior quis sabotar o sistema. O módulo de comando tinha um atraso proposital no sinal de ignição." Clara ergueu o olhar para Eduardo. "Você ouviu?" Eduardo fingiu não entender. "Besteira. Essas suposições técnicas..." "Não são suposições", interrompeu o engenheiro. "Tenho os dados. Isso foi feito de propósito." O silêncio caiu pesado. O segurança, até então imóvel, olhou para o chefe. Eduardo passou a mão no cabelo, tentando manter a postura. "Tá insinuando o quê, rapaz? Que eu mandei fazer isso?" Rafael não respondeu de imediato. Apenas se aproximou do motor e desligou o carro. O som cessou, restando apenas o zumbido distante da rua. "Não preciso insinuar." Ele olhou direto nos olhos de Eduardo. "Porque o motor fala." E ele contou tudo. Eduardo sorriu, mas era o sorriso de quem sente medo e tenta esconder. "Que poesia bonita! Vai escrever um livro sobre humildade agora?"
Rafael deu de ombros. Talvez. Título: O homem que tentou destruir um motor, mas acabou destruindo a própria reputação. Davi, o aprendiz, não conteve um pequeno riso. Eduardo o fulminou com o olhar. Clara, com o semblante sério, caminhou até Rafael. Você tem como provar isso? Ele assentiu. Tenho fotos, registros e o número de série das peças adulteradas. E posso mostrar para a diretoria da Monteiro Motors. Eduardo explodiu. Você não vai fazer nada. Não sou eu que vou, respondeu Rafael tranquilo. É a verdade que vai. Clara o encarou com firmeza. Mande tudo para mim. Eu quero ver pessoalmente. Eduardo se virou para ela furioso. Clara, você perdeu a cabeça? Esse homem é um manipulador. Ela cruzou os braços. Manipulador é quem mente achando que o mundo gira ao redor do próprio ego. O segurança deu um passo à frente, mas Clara o conteve com um gesto. Rafael respirou fundo. Sabe, quando eu trabalhava na sua empresa, eu achava que máquinas eram a parte mais complexa de um carro. Hoje entendo que são as pessoas. Elas também quebram por dentro. E às vezes de propósito. Eduardo ficou em silêncio. Não havia resposta para isso. Clara, ainda com o olhar em Rafael, disse: Eu quero ver esses documentos e quero uma cópia do relatório. Rafael assentiu. Vai ter. Eduardo, pálido, murmurou algo para o engenheiro e saiu da oficina. Clara o observou ir embora sem dizer nada. Só quando o barulho do motor se perdeu na rua, ela voltou a falar. Ele sempre disse que você era o traidor. Rafael limpou as mãos. É o que quem trai faz. Aponta o dedo antes de ser apontado. Por um momento, o silêncio ficou mais leve. Clara olhou para o carro, agora funcionando perfeitamente, e depois para ele. Você sabe que isso não vai acabar aqui, não é? Rafael assentiu. Sei. Mas também sei que a verdade é como um motor bem feito. Pode até demorar para pegar, mas quando liga, ninguém segura. Clara sorriu, pela primeira vez, sem culpa. Então vamos deixá-la funcionar. O vento entrou pela porta aberta, levantando o pano sujo sobre o chão. Davi encostou na parede, exausto e admirado. O motor, agora calado, parecia guardar dentro de si o som de algo maior que aço e combustível. O som de uma virada. E Rafael sabia. O que começou com uma humilhação, agora era uma batalha de reputações. Mas ele também sabia que, dessa vez, não seria o pobre mecânico quem acabaria com as mãos sujas. O sol já estava se pondo quando Rafael fechou as portas da oficina. A rua começava a ficar silenciosa e o cheiro de óleo queimado se misturava com o de pão fresco da padaria da esquina. Mas dentro dele, nada estava em paz. Ele sabia que mexer com gente poderosa tinha preço. E Eduardo Monteiro não era o tipo de homem que aceitava perder, muito menos ser desmascarado por alguém que ele considerava inferior. Rafael encostou-se na bancada, olhando as fotos que tirara do motor. A peça adulterada, os fios trocados, a numeração irregular. Tudo estava ali, guardado em um pendrive preso num chaveiro. Mas algo nele dizia que aquilo ainda não era o suficiente. A verdade precisava de palco. O som de um carro parando em frente o tirou dos pensamentos. Era Clara. Ela saiu apressada, com os cabelos soltos e o rosto tenso. Entrou sem pedir licença, segurando o celular com força. Eu preciso falar com você, disse, a voz trêmula. Eduardo tentou me enganar. Rafael franziu o senho. O que aconteceu? Ela colocou o celular sobre a bancada. Hoje à tarde, ele me chamou para uma reunião na empresa. Disse que queria explicar tudo. Mas assim que entrei na sala, percebi que ele tinha armado um teatro. 2 advogados estavam lá. Ele me mostrou um contrato dizendo que você me chantageou, que tentou vender informações falsas sobre a Monteiro Motors. Rafael deu um passo para trás. Ele forjou isso? Sim, Clara assentiu. E ainda gravou um vídeo, fingindo que você pediu dinheiro em troca do silêncio. Eu vi uma montagem. Rafael respirou fundo. Então é assim que ele joga. Clara se aproximou. Eu não sabia que ele seria capaz disso, mas agora eu entendo tudo. Ela abriu o celular e mostrou um vídeo gravado em segredo.
Eduardo discutindo com o engenheiro, a voz alterada. Você devia ter feito melhor o serviço, Lucas. Esse desgraçado achou o conector. Se isso for para a diretoria, acaba tudo, dizia Eduardo, visivelmente nervoso. Rafael ouviu sem piscar. Cada palavra era uma confissão. Um golpe limpo, mas mortal. Clara desligou o vídeo. Eu gravei quando ele perdeu o controle. Se isso for divulgado, ele cai. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. O barulho distante de um cachorro latindo parecia marcar o tempo. Você tem ideia do que vai acontecer se isso for para frente? Ele perguntou. Tenho, respondeu ela, firme. Ele vai tentar me destruir junto. Mas alguém precisa parar esse homem. Rafael a olhou nos olhos. Por que está fazendo isso? Ela hesitou. Depois respondeu com sinceridade. Porque eu vi quem ele é. E vi quem você é, e são opostos. Rafael desviou o olhar, desconfortável. Eu não sou herói, Clara, só não aprendi a abaixar a cabeça. E é justamente por isso que ele te odeia, disse ela. Gente como Eduardo não suporta quem não se ajoelha. Rafael pegou o pendrive no chaveiro e o colocou ao lado do celular dela. As provas técnicas estão aqui, junta com o vídeo. Leva para a diretoria amanhã cedo. E você? Perguntou ela. Eu? Ele deu um meio sorriso cansado. Vou continuar fazendo o que sempre fiz, trabalhar. Mas antes que pudessem dizer mais, ouviram o barulho de passos apressados lá fora. Davi abriu a porta, ofegante. Rafa! 2 caras estavam perguntando por você na esquina. Um deles está com carro preto, vidro escuro. Clara ficou pálida. São seguranças de Eduardo. Rafael trancou a porta e apagou as luzes. Ele quer pegar o vídeo. Então ele sabe que eu gravei, sussurrou ela. Provavelmente. Rafael olhou em volta, rápido. Vamos sair pelos fundos. Eles atravessaram o corredor da oficina, o som das botas dos seguranças ecoando lá fora. O portão lateral dava para uma viela escura. Clara segurava o celular com as 2 mãos. Se pegarem o vídeo, acabou, disse ela. Rafael abriu o portão devagar e espiou. Nada. Anda, vai para casa da sua irmã, não atende ninguém. E você? Eu vou ganhar tempo. Rafael, ele é perigoso. Ele olhou para ela com um meio sorriso. O perigo é só medo com terno. Clara hesitou, mas obedeceu. Sumiu na rua escura, deixando um perfume leve no ar. Minutos depois, o portão da frente foi arrombado. 2 homens entraram, lanternas na mão. Cadê ele? Um perguntou. Rafael surgiu por trás, segurando uma barra de ferro. Aqui. Um deles avançou, mas Rafael desviou e o empurrou contra uma pilha de pneus. O outro tentou agarrá-lo, mas escorregou no chão molhado. O patrão quer o vídeo, gritou o primeiro tentando se levantar. O patrão vai ter que assistir na televisão, respondeu Rafael, e acertou a barra no chão, criando um som metálico que ecoou pela oficina. Os homens recuaram e fugiram. Rafael ficou ali, ofegante, o coração disparado. Sabia que o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Clara apareceu na sede da Monteiro Motors com o vídeo em mãos. Entrou na sala da diretoria, interrompendo uma reunião. Todos os executivos se viraram surpresos. Tenho algo que precisam ver, disse ela, ligando o celular. O vídeo de Eduardo discutindo com o engenheiro começou a tocar, a voz dele ecoando alta e clara. Esse desgraçado achou o conector. Se isso for para a diretoria, acaba tudo. O silêncio foi absoluto. Os diretores se entreolharam, chocados. Um deles desligou o vídeo e perguntou. Clara, isso é autêntico? Totalmente, respondeu ela. E ainda tem mais. Aqui estão as fotos e relatórios técnicos do mecânico que descobriu a sabotagem. O presidente do conselho respirou fundo. Isso é gravíssimo. Eduardo entrou na sala segundos depois, pálido. O que está acontecendo aqui? O diretor apontou para o vídeo pausado. É o que queremos saber. Eduardo tentou negar, mas as palavras saíram sem força. Isso é montagem, manipulação. Clara o encarou com calma. Igual àquela que você tentou usar contra o Rafael? Ele travou. O conselho pediu que ele se retirasse da empresa até segunda ordem.
E naquele instante, pela primeira vez, Eduardo Monteiro não tinha mais o que dizer. Enquanto isso, na oficina, Rafael limpava o chão e ligava o rádio. A notícia já começava a correr. Escândalo na Monteiro Motors. CEO afastado após denúncias de sabotagem e fraude interna. Ele sorriu, sem comemorar. A verdade não o deixava rico, mas devolvia algo que dinheiro nenhum compra. A paz de quem venceu sem se sujar. A notícia correu como fogo em mato seco. Na manhã seguinte, os jornais estampavam em letras grandes: CEO da Monteiro Motors é afastado após denúncia de sabotagem e fraude em veículos de luxo. As televisões repetiam o vídeo gravado por Clara, agora viralizado. A voz de Eduardo gritava dentro das redações, dentro das casas, dentro do país inteiro. Esse desgraçado achou o conector. Se isso for para a diretoria, acaba tudo. Uma frase que já tinha virado meme, manchete e vergonha pública. Enquanto isso, na oficina, Rafael tomava café em silêncio, sentado no degrau da porta. O rádio velho chiava, transmitindo o noticiário. Mas as investigações confirmam que o CEO estava envolvido em adulterações para mascarar defeitos em modelos novos da marca. Ele suspirou, não de alegria, mas de alívio. Davi apareceu com o celular na mão. "Rafa, você tá na internet", disse animado. "Tem um monte de gente comentando. O mecânico que desmascarou o milionário." Rafael riu. "Deixa eles falarem. Internet se empolga rápido e esquece mais rápido ainda." Mas Davi insistiu. "Não, olha isso. Estão pedindo entrevista sua. Televisão, jornal, até site de carro quer falar com você." Rafael balançou a cabeça. "Eu não quero fama, Davi. Quero sossego." O aprendiz o olhou admirado. "Você é diferente, cara. Qualquer outro já estava vendendo história para podcast." "Pois é. Mas quem troca a verdade por fama acaba mentindo sobre a própria vitória." Antes que pudessem continuar, um carro preto estacionou em frente à oficina. Por um segundo, o coração de Rafael acelerou. Medo antigo, instintivo. Mas dessa vez, a porta abriu. E quem desceu foi Clara. Sem seguranças, sem maquiagem de evento. Apenas ela. Simples, séria, livre. "Achei que não fosse me reconhecer sem os saltos", disse ela, sorrindo de leve. Rafael respondeu com ironia contida. "Reconheço quem anda de cabeça erguida." Ela entrou na oficina, observando tudo ao redor. O rádio, as ferramentas, o motor sobre a bancada. O mesmo Mercedes, agora coberto por uma lona azul. "A imprensa tá te procurando", disse ela. "E a diretoria também. Querem que vá até lá." "Pra quê?" perguntou ele. "Já fiz o que tinha que fazer." "Eles querem te ouvir", respondeu ela. "E talvez te oferecer algo." Rafael a encarou, desconfiado. Oferta de gente poderosa costuma vir com etiqueta escondida. Clara sorriu, quase divertida. "Nem toda." "E o Eduardo?" perguntou ele, sem rodeios. O olhar dela ficou mais sério. "Está sendo investigado por fraude corporativa e manipulação de laudos. Foi afastado oficialmente hoje cedo." A Monteiro Motors emitiu nota confirmando tudo. Rafael olhou para o chão, pensativo. Engraçado. O homem que me chamou de lixo de graxa agora é manchete por sujeira. Clara cruzou os braços. "A vida tem um jeito estranho de alinhar as contas, não é?" "É." Ele sorriu, mas havia tristeza no olhar. "Eu só queria que meu pai tivesse visto isso." Ele dizia: "Quem trabalha certo não precisa se explicar. O tempo explica por você." Clara o observou em silêncio. Havia ali um tipo de grandeza que não se comprava. Se conquistava. "Você devia ir até lá", insistiu ela. "Não para eles, para você." Rafael respirou fundo. "Tudo bem, mas não prometo gravata." Horas depois, ele entrou pela primeira vez em muitos anos no prédio da Monteiro Motors. O mesmo chão brilhante. As mesmas paredes frias. Mas agora todos olhavam diferente. Alguns com respeito, outros com vergonha. Na sala da diretoria estavam os mesmos homens que um dia haviam assinado sua demissão. E no centro, sentada na cadeira de Eduardo, Clara. Ela agora era a CEO interina.
Rafael, disse um dos diretores mais antigos, nós te devemos um pedido de desculpas. E muito mais. Rafael ficou em pé, sem arrogância. O pedido aceito. O resto não precisa. Você salvou a imagem da empresa, continuou o homem. E pelo que vemos, também impediu um desastre maior. Queremos que volte. Rafael arqueou uma sobrancelha. Voltar? Clara interveio. Como consultor-chefe de qualidade, liberdade total, equipe própria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando ao redor. As lembranças vinham em ondas, as reuniões, as humilhações, a demissão injusta. E agora, as mesmas pessoas lhe ofereciam um cargo com tapete vermelho. Engraçado, disse ele. Passei anos tentando esquecer essa empresa. E agora ela quer me lembrar que eu estava certo. Um dos diretores tentou justificar. Todos nós erramos, Rafael. Sim, respondeu ele. Mas nem todo mundo tem coragem de consertar o erro. Clara o olhou com leve sorriso. Você sempre teve. Ele respirou fundo. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Perguntou ela. Quero manter minha oficina. Lá é onde lembro quem eu sou. Ela assentiu. A oficina continua sua. E agora será a oficina credenciada da Monteiro Motors. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por aplausos discretos. Rafael não se emocionou, mas seus olhos brilharam por um instante. Do lado de fora, a imprensa esperava. Quando ele saiu, cercado por câmeras e microfones, uma repórter perguntou: Rafael, o que o senhor tem a dizer sobre tudo o que aconteceu? Ele parou, pensou e respondeu com calma: não existe motor impossível de consertar. Só mecânico que desiste cedo demais. O público aplaudiu. E por um breve momento, o homem simples da oficina virou símbolo nacional de integridade. Mas enquanto os flashes piscavam, Rafael olhou discretamente para Clara, e ela para ele, sem palavras. Só o reconhecimento silencioso de quem sabia que entre eles algo muito mais forte tinha começado. E naquele instante ele entendeu. A verdadeira vitória não era derrubar o poderoso. Era continuar sendo inteiro depois da queda dele. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história do mecânico que desmascarou o CEO virou manchete em todos os canais, blogs e jornais. Influenciadores comentavam o caso como exemplo de ética e coragem. Gente simples parava Rafael na rua, apertava sua mão, tirava fotos. Mas ele continuava o mesmo. Acordava cedo, tomava o mesmo café amargo, colocava o mesmo macacão azul e abria a porta da oficina, agora reformada com o letreiro novo. Rafa Motores, consertamos o que os outros desistem. Os clientes começaram a chegar de todos os cantos da cidade. Carros de luxo, caminhonetes, motos antigas, empresários e pessoas humildes dividiam a mesma fila e todos queriam que ele cuidasse do motor. Davi, o aprendiz, não dava conta de anotar os agendamentos. Rafa, o telefone não para! Até jornalista ligou de novo. Rafael ria, balançando a cabeça. O mundo adora um herói, Davi, mas herói é só gente cansada que não desistiu. No rádio, as notícias sobre a Monteiro Motors ainda dominavam o noticiário. Eduardo Monteiro estava sendo processado. O engenheiro cúmplice confessara a sabotagem em troca de redução de pena. E Clara agora era oficialmente a nova CEO. Ela vinha à oficina de vez em quando, não como chefe, mas como amiga. E cada vez que aparecia, algo diferente acontecia no ar. O jeito como ela o olhava era de quem não via um mecânico, mas um homem inteiro. Davi até percebia. Você já reparou que quando ela chega, até o vento muda? Brincava ele. Rafael fingia não ouvir. Vai trabalhar, moleque. Mas era verdade, o vento mudava mesmo. Numa dessas visitas, Clara apareceu sem carro, sem seguranças, vestida com roupas simples. Vim devolver uma coisa, disse ela, mostrando o pendrive. O mesmo que você me deu naquela noite. Rafael pegou o objeto surpreso. Pensei que a empresa fosse guardar isso nos arquivos. Eu guardei uma cópia. Essa aqui é sua. É parte da sua história.
Ele olhou para o pequeno dispositivo de metal. Era leve, mas carregava peso de uma vida. Não costumo guardar lembranças, só ferramentas, disse ele. Clara sorriu. Então guarde como uma ferramenta. De justiça. Ficaram em silêncio por alguns segundos, o som do ventilador girando entre eles. Você podia estar em qualquer lugar agora, sabia? Disse ela. Dirigindo uma equipe, recebendo prêmios, viajando o mundo. Rafael respondeu com calma. O que eu tenho aqui é tudo o que sempre quis. Paz, propósito e um motor para ouvir. Clara o olhou de forma suave, quase emocionada. É por isso que você venceu, Rafael. Porque nunca correu atrás de brilho. Só de verdade. Ele desviou o olhar, tímido. O brilho é coisa que cega. A verdade não. Mais tarde, no mesmo dia, um carro novo parou na porta da oficina. Era uma equipe de televisão. Senhor Rafael, queremos fazer uma reportagem com o senhor, disseram. Mostrar como um homem simples mudou o rumo de uma gigante do setor. Rafael respirou fundo, com paciência. Pode filmar, mas só se mostrar também o Davi, a dona Odete e a vizinhança. Mas o público quer o senhor, insistiu o repórter. O público quer histórias. Mas eu quero que lembrem das pessoas que ficaram aqui enquanto o mundo ria da gente. O repórter hesitou, depois assentiu. E a matéria foi ao ar mostrando não só o herói, mas o bairro inteiro. As imagens mostravam crianças rindo, motores sendo consertados e Rafael dizendo diante da câmera: a oficina é minha, mas o mérito é de quem acreditou que honestidade ainda tem conserto. A fala viralizou. E mesmo quem nunca soube apertar um parafuso, entendeu o recado. Alguns dias depois, Clara voltou de novo. Trazia uma pasta nas mãos. São documentos oficiais, disse ela. O conselho aprovou. Você é o novo consultor-chefe da Monteiro Motors. Rafael arregalou os olhos. Mas eu disse que queria continuar aqui. E vai. Ela sorriu. A empresa vai financiar sua oficina e transformá-la em centro de treinamento. Jovens mecânicos vão aprender com você. Por um instante, ele não soube o que dizer. O mesmo homem que fora expulso por denunciar corrupção agora seria exemplo de ética para uma nova geração. Por que está fazendo isso, Clara? Perguntou ele. Não precisa me agradecer. Não é agradecimento, Rafael. É reconhecimento. Ela deu um passo à frente. E, sinceramente, eu queria ter conhecido o homem que você era antes de tudo isso. E quem você acha que eu sou agora? Perguntou ele, meio desconcertado. Clara sorriu. O mesmo, só que agora o mundo finalmente te enxerga. Um silêncio cheio de significado tomou o ar. Os dois se olharam por alguns segundos, tempo suficiente para entender o que as palavras não precisavam dizer. No fim do dia, Rafael fechou a oficina e ficou olhando o pôr do sol refletido no capô do Mercedes. O mesmo carro que começou toda a história. O vento soprava leve e o som do bairro se misturava com o das cigarras. Davi se aproximou, encostando na porta. E aí, chefe, acabou? Rafael pensou por um instante. Acabar? Sorriu. Não, só começou de novo, do jeito certo. E enquanto as luzes da cidade acendiam, ele entendeu algo simples e profundo. Não foi o motor que ele consertou, foi o próprio destino. Porque às vezes a vida é assim. Ela quebra a gente para mostrar que a força vem justamente de saber reconstruir. A semana seguinte começou com o barulho dos martelos e das risadas. A oficina, antes silenciosa, agora era um ponto de encontro. Jovens aprendizes vinham de vários bairros para aprender com o mecânico que desafiou o impossível. A Monteiro Motors havia oficializado o acordo e uma placa nova brilhava na fachada. Centro Técnico Rafa Motores. Treinamento de excelência automotiva. Rafael não se acostumava com o título. Quando o chamavam de professor, ele sempre ria. Eu não ensino nada, dizia. Só mostro como ouvir o que as máquinas tentam dizer. Mas os alunos o olhavam com admiração.
Cada frase virava aprendizado, cada gesto era exemplo. Ele ensinava mais sobre caráter do que sobre mecânica. Um motor nunca mente, dizia. Mas o homem que o conserta pode escolher mentir ou não. Davi, agora seu braço direito, coordenava o time de jovens. A velha oficina havia se transformado num espaço vibrante e, no fundo, um símbolo de recomeço. Numa manhã de sexta-feira, um carro diferente estacionou em frente. Preto, moderno, com o logotipo da Monteiro Motors na lateral. Clara desceu. Vestia um blazer simples e um sorriso tranquilo. Carregava uma pasta de couro e um olhar de quem tinha algo importante para dizer. Rafael a viu pela janela e suspirou. Lá vem complicação disfarçada de visita. Ela entrou e todos pararam o que estavam fazendo. A chefe chegou! Gritou Davi, brincando. Clara riu. Não sou chefe dele, não. No máximo, aprendiz. Rafael sorriu de canto. A última vez que você disse isso, a empresa quase faliu de vergonha. Ela se aproximou. Pois é, e você quase virou lenda urbana. Depositou a pasta sobre a bancada. Mas hoje é diferente. Vim te fazer uma proposta. Rafael arqueou uma sobrancelha. Proposta? Já tô cheio de contrato até o teto. Não é profissional, disse ela, com um brilho misterioso no olhar. É pessoal. Davi percebeu o clima e cochichou. Acho que essa eu não posso assistir. E sumiu pelos fundos. Clara abriu a pasta. Dentro, havia uma folha com o novo projeto da empresa. Programa de Inovação Sustentável. Rafael Monteiro, diretor de qualidade global. Ele olhou o documento e balançou a cabeça. Não. Nem vai ler? Perguntou ela surpresa. Já li pelo título. Ele apontou para o próprio nome. Não quero isso. Clara se aproximou mais. Não é sobre vaidade. É sobre propósito. O mundo precisa ver que a Monteiro Motors mudou. E você é o símbolo disso. Rafael a encarou. Símbolos não consertam nada, Clara. Pessoas consertam. E eu gosto de ter as mãos sujas de graxa, não de tinta de caneta. Ela respirou fundo, tentando encontrar outro caminho. Então, se eu te dissesse que essa proposta tem outra parte? Rafael cruzou os braços. Lá vem. Clara sorriu um pouco nervosa. Lembra o que o Eduardo te disse naquela noite? Se consertar este motor, eu me caso com você. Rafael soltou uma risada breve. Como esquecer? Foi o insulto mais caro da minha vida. Pois é. Clara o olhou nos olhos. E se eu dissesse a mesma frase? Só que de verdade. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Rafael parou de sorrir. O quê? Se consertar este motor, disse ela, apontando para o próprio peito, eu me caso com você. Ele ficou sem palavras. Por um instante a oficina sumiu, o barulho desapareceu e só o som do coração dele pareceu existir. Clara, eu... tentou dizer, mas ela o interrompeu. Eu sei que você não gosta de drama, então vou ser direta. Desde o dia em que te vi naquela oficina, coberto de graxa e dignidade, eu entendi o que é respeito. Você me mostrou que riqueza não é o que se veste, é o que se carrega por dentro. Rafael desviou o olhar, envergonhado. E eu te vi enfrentar o homem mais poderoso da tua vida para defender o que era certo. Fez uma pausa. Acho que a gente se consertou ao mesmo tempo. Clara deu um passo à frente. Então não foge agora. Ele respirou fundo, olhou em volta. A oficina, o cheiro de óleo, o barulho das ferramentas, tudo nele dizia que o mundo voltava para o lugar. Eu não fujo. Só aprendi a demorar para acreditar quando as coisas ficam boas demais. Clara sorriu. Então acredita devagar. Eu espero. Ela estendeu a mão. Rafael a segurou, firme, sem pressa. Davi, curioso, espiava pela porta dos fundos. Posso avisar o pessoal que o casamento vai ser aqui na oficina? Brincou. Clara gargalhou. Rafael respondeu. Pode avisar, mas vai ter que ilustrar os carros de presente. O clima ficou leve, quase poético. O riso deles enchia o ar, misturado com o som metálico dos motores. Algumas semanas depois, as fotos começaram a circular. Clara e Rafael,
lado a lado, na inauguração do novo centro técnico da Monteiro Motors. Ela de vestido branco simples, ele de camisa azul e mãos ainda manchadas de graxa. Nenhum luxo, nenhuma pose. Apenas dois mundos que se encontraram, o do poder e o do trabalho, e decidiram andar juntos. Enquanto os repórteres gritavam perguntas, Clara segurou o microfone e disse: "Um motor só funciona quando todas as peças trabalham em harmonia. E o mesmo vale para a vida. Esse homem me ensinou isso." Rafael, ao lado dela, acrescentou: "E ela me ensinou que às vezes o motor mais difícil de consertar é o do coração." A plateia aplaudiu. No fundo da multidão, Dona Odete chorava. Davi gravava tudo sorrindo. E quando os flashes pararam, Rafael olhou para Clara e ela repetiu baixinho só para ele ouvir: "Se consertar este motor, eu me caso com você." Ele sorriu. "Então acho que agora é oficial." O motor da vida, finalmente, funcionava em perfeita sincronia. O tempo passou. Meses depois do escândalo, da queda e do casamento que ninguém esperava, a Monteiro Motors ressurgia das cinzas, mas com uma alma completamente diferente. Agora, nas paredes da fábrica havia uma nova frase gravada em metal, escolhida por Clara: "A grandeza não está em quem manda, mas em quem faz o certo quando ninguém está olhando." E ao lado dela, o nome de quem inspirou essa mudança: Rafael Monteiro. Mas Rafael continuava o mesmo. Ainda acordava cedo, tomava café preto e abria as portas da oficina, que agora era também uma escola. O mesmo macacão, as mesmas mãos marcadas de graxa, mas um olhar mais sereno, de quem finalmente consertou o motor da própria alma. O barulho dos jovens aprendizes, enchendo o ambiente, o fazia sorrir. "Ei, professor!" gritou Davi, agora coordenador do centro. "O carro da prefeitura está aqui para revisão." Rafael respondeu sem levantar a cabeça: "Diz para esperarem. Tudo que é urgente costuma dar errado." Davi riu. "Você fala igual meu pai, sabia?" "Então seu pai é um homem sábio", respondeu Rafael, girando a chave de fenda. O sol entrava pelas janelas, refletindo nas ferramentas polidas. Aquele espaço, que antes era sinônimo de luta e solidão, agora transbordava aprendizado, propósito e respeito. E isso, para Rafael, era a vitória definitiva. Na televisão, Clara aparecia em entrevistas falando sobre ética e reconstrução empresarial. Mas quando as câmeras se desligavam, ela voltava para casa, pendurava o salto alto e sentava na varanda com Rafael. Ali, longe dos holofotes, o amor deles era simples. O mesmo que nasceu no meio da graxa, do barulho e da chuva. "Você percebeu?" Ela perguntou certa noite, observando o pôr do sol tingindo o céu de laranja. "A cidade inteira te vê como um exemplo." Rafael respondeu com um sorriso tranquilo. "Exemplo de quê?" "De que ainda dá para vencer sendo honesto." Ele olhou para o horizonte. "Não sou exemplo, Clara. Só fui teimoso o suficiente para não aceitar o que era errado." Ela pousou a cabeça no ombro dele. "E é por isso que o mundo te escuta." O som distante de um motor chegou da rua. Rafael se levantou, curioso. "O que é isso agora?" Dois jovens mecânicos desciam de uma caminhonete antiga, restaurada. Um deles gritou: "Mestre, terminamos o carro da escola técnica. O motor está perfeito." Rafael sorriu. Então, o impossível virou rotina. E desceu para cumprimentar os meninos. Clara observava da varanda com orgulho. Aquele homem que um dia foi humilhado, desacreditado e chamado de lixo de graxa, agora formava futuros. E fazia isso sem discurso, sem vaidade, só com exemplo. Mais tarde, já sozinho na oficina, Rafael caminhou até o carro que deu início a tudo. O Mercedes preto, agora totalmente restaurado. O mesmo que chegou destruído, símbolo de arrogância, e que agora estava ali, brilhando, guardado como relíquia. Ele abriu o capô, olhou o motor e sussurrou, como quem conversa com um velho amigo: "Você lembra, né? Foi aqui que tudo começou." Passou a mão sobre a lataria. Não havia mais raiva, nem dor, só gratidão.
Cada risco naquele carro contava uma história. A noite da humilhação, o desafio, o silêncio, o primeiro ronco do motor, a queda do homem que o desprezou. Tudo estava ali, e ele não queria apagar. A vida é igual a um motor, disse baixinho. Quando algo quebra, não é o fim. É só um aviso de que você precisa olhar com mais atenção. Um dos aprendizes, ouvindo de longe, perguntou: "Tá falando com o carro, professor?" Rafael sorriu. "Sempre falo. Ele me entende melhor do que muita gente." O garoto riu, sem entender direito, e voltou ao trabalho. Rafael ficou ali por mais um instante, em silêncio. Depois, desligou as luzes e trancou a porta. Naquela mesma noite, um evento reuniu empresários, engenheiros e políticos. O tema: ética e inovação no futuro da indústria. Clara subiu ao palco para discursar, mas antes de falar, anunciou uma surpresa. "Hoje quero apresentar alguém que me ensinou o verdadeiro significado da palavra reconstrução." E apontou para a lateral do palco. "Por favor, recebam Rafael Monteiro." O público se levantou aplaudindo. Rafael caminhou devagar, desconfortável com a formalidade, mas sereno. Pegou o microfone e começou. "Eu não sou palestrante, nem político. Sou mecânico. E talvez isso seja o bastante. Porque tudo o que aprendi sobre ética, eu aprendi com um motor." A plateia silenciou. Um motor é um conjunto de peças diferentes, que só funciona quando cada uma cumpre seu papel. Se uma mente decide trapacear, o sistema inteiro falha. A empresa é igual. A vida também. Não dá para mentir e esperar que o motor da consciência continue rodando. O público o ouvia com atenção absoluta. Ele prosseguiu: "Aprendi que o sucesso de verdade não é subir, é não cair quando ninguém está olhando. E que a humildade não é se abaixar, é continuar firme, mesmo quando o mundo tenta te esmagar." Fez uma pausa e olhou para Clara, que sorria na plateia. "E por fim, descobri algo simples. Quem trabalha com as mãos pode consertar máquinas, mas quem trabalha com o coração conserta vidas. A minha foi consertada aqui. Hoje, o barulho do motor que volta a funcionar é a minha música favorita." O teatro inteiro aplaudiu de pé. Rafael não se curvou. Apenas agradeceu com um aceno discreto. Ele não precisava de palcos. Sua vitória estava no chão da oficina, nas mãos dos jovens, no olhar de Clara. Ao voltar para casa, ele e Clara pararam diante da porta da oficina, iluminada pela luz amarela do poste. O vento da noite balançava o letreiro novo, e o som distante de um motor ecoava na rua. "Você ainda escuta esse som com a mesma emoção?" perguntou ela. Rafael sorriu. "Agora escuto diferente. Antes era barulho de luta. Agora é som de paz." Ela segurou a mão dele. "Sabe, às vezes penso que o destino só esperava o momento certo para juntar a gente. Ou talvez o destino só precisasse de um motor funcionando para continuar girando." Respondeu ele rindo. Clara encostou a cabeça no ombro dele. "E você ainda acha que não é herói?" Rafael olhou para o céu e respondeu com simplicidade: "O herói é quem levanta toda vez que tentam quebrar sua fé. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer: não desistir de ser justo." Ela o olhou com ternura. "Então que o mundo inteiro aprenda isso." Ele sorriu, apertou a mão dela e, antes de entrarem, olhou de novo para o Mercedes na vitrine, refletindo as luzes da rua. "Tá vendo, Clara?" disse. "No fim eu consertei o motor, e o motor consertou a gente." O vento soprou leve, levando consigo o som de um motor distante, como se o universo confirmasse. E enquanto as luzes da oficina se apagavam, uma frase ficava no ar como eco e ensinamento: "A vida vai testar o seu caráter do mesmo jeito que o tempo testa um motor, sob pressão, calor e ruído. Mas se você for feito de honestidade, vai continuar funcionando, mesmo depois de tudo."